O senador do PSDB por Minas Gerais, Aécio Neves, virou réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e obstrução de justiça. Ministros da primeira turma acolheram a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o tucano por 5-0 em relação à acusação de corrupção passiva. Todos os magistrados que compõem a mesa, Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, optaram pela unanimidade. Já na análise sobre a obstrução de justiça, o placar foi de 4-1, com o voto contrário do ministro Alexandre de Moraes. Com a aceitação da denúncia, Aécio passa a responder ao processo penal na condição de réu e poderá contestar as acusações com novas provas. Junto com o parlamentar, foram denunciados pela PGR e também responderão como réus a irmã dele, Andréa Neves da Cunha, o primo Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB mineiro. Todos por corrupção. Aécio foi acusado em junho do ano passado, em denúncia da Procuradoria-Geral da República, de pedir propina de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JF. Tudo isto em troca de favores políticos e também de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. O relator Marco Aurélio Melo afirma que o caso não faz parte da Lava Jato por não se tratar de desvios da Petrobras. O que nós temos, né? Temos que houve a distribuição ante a ausência de ligação da situação jurídica com a Lava Jato, a livre distribuição, e me coube o inquérito, que inicialmente havia sido remetido ao ministro Luiz Edson Fachin. Para a Procuradoria, as provas são mais do que esclarecedoras, como explicou o subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Coelho. O senador da República, Aécio Neves da Cunha, recebeu, com a intermediação na negociação de sua irmã, Andréa, R$2 milhões em dinheiro do empresário da JF, Joesley Batista, quantia essa que foi repassada por Ricardo Saldi, representante do empresário, ao primo do senador, Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, e Menderson Souza Lima, em 4 parcelas semanais de R$500 mil cada. O senador Aécio Neves afirmou que provará a absoluta legalidade e correção de seus atos. Diga, professor. Só lembrar que, porque ele foi julgado, não custa retomar, pela turma, porque no exercício do cargo o plenário só julga, o plenário, conjunto dos 11 ministros, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Então, os senadores, deputados federais são julgados por uma das turmas, a primeira ou a segunda tal, né? A citação do Zezé Perrella era suplente de Itamar Franco, é uma coisa absurda esse suplente, essa é uma invenção nacional tupiniquim, né? Um absurdo, e que foi empleado ao longo do tempo. Hoje são 2 suplentes por senador, e o Itamar morreu pouco antes de completar um semestre do seu mandato. O mandato de senador são 8 anos, os outros 7,5 cumpridos por Zezé Perrella. Ele é o dono do famoso helicóptero, vocês lembram? Que nunca foi devidamente esclarecido, que caiu e tinha pouca cocaína, tinha 450 quilos, né? 450 quilos tal, e nunca se esclareceu. Lembrar também da relação, é claro que a cocaína, o helicóptero não está nessa ação penal, aí no caso tá porque foram fazer o caminho do dinheiro, né? E aí foram descobrir as relações entre o Fred, os 500 mil, a conta de Zezé Perrella e de empresas dele, etc. tal. A situação de Aécio Neves, insisto, foi importante que o ministro Alexandre de Moraes disse, fazer uma estimativa de cerca de 1 ano, porque é diferente do mensalão. O mensalão demorou 5 anos entre o recebimento e o julgamento, porque eram, a princípio, 40 réus. Agora não, é um número muito pequeno. Então, se isso ocorrer no prazo de 1 ano, o que é um bastante otimismo e tal, ele certamente vai ter problemas, vai ser condenado o Aécio Neves. E pode ser que até lá, no ano que vem, ele não tenha mais mandato legislativo, porque pode ser, e esse é um reflexo direto do processo na política mineira, é que ele não vai ser candidato à reeleição ao Senado, tudo indica,
poderá ser candidato a deputado federal, não se sabe. Para manter o foro, né? Para manter o foro, que é provisório, porque é bom lembrar que por 8-0 o Supremo até agora vai voltar essa questão. Vai derrubar o foro. Né? Mas pode ser que ele seja candidato a deputado federal para manter a presença na mídia e tal. Agora, candidato do governo do estado está fora. Agora, isso enfraquecerá a chapa do Antônio Anastasia. Não porque o Aécio somaria votos nesse momento, não. Mas que isso vai ajudar os opositores de Antônio Anastasia, que poderá ser o candidato, não está claro, do PSDB ao governo em Minas. É bom lembrar que em Minas, coitado de Minas, Minas Gerais, o Fernando Pimentel, governador corrupto do PT, é candidato à reeleição com muitas chances de ser reeleito, hein? Pobre Minas Gerais. E só um esclarecimento, professor, na sessão das turmas do Supremo não há transmissão ao vivo dessas sessões. Por isso que a Jovem Pan ontem não transmitiu como de hábito transmite. É importante ser lembrado, é verdade, não há essa transmissão só interna, é uma transmissão interna, em circuito interno.